reforço aos 15 e aos 4 anos. Então, com a VOP, a gente vai fazer o reforço aos 15 meses e aos 4 anos, tá? E, além disso, vamos ter também o reforço da VOP anualmente nas campanhas nacionais. Então, nós vamos ter as 3 doses da VIP aos 2, 4 e 6 meses, o reforço da VOP aos 15 meses e aos 4 anos, e anualmente nas campanhas, nós também teremos reforço da VOP. A VIP, ela é a vacina da poliomielite inativada, tá? Que vai conter 1, 2 e 3. Já a VOP é a vacina da poliomielite atenuada, tá? Que é feita de forma oral, com os vírus, com os tipos 1 e 3, tá? Enquanto que a VIP tem 1, 2 e 3, a VOP só tem o 1 e o 3. E aí a VIP-VOP, né? A VIP ela vai ser aplicada em 0,5 ml de forma intramuscular e também, dependendo da exceção, pode ser administrada de forma subcutânea. A VOP ela vai ser administrada por via oral com 2 gotas via oral. Menores de 5 anos devem seguir o esquema geral. A VIP, como a gente já viu, vai ser administrada aos 2, 4 e 6 meses. E a VOP vai ser dada como reforço aos 15 meses e aos 4 anos, além também de ser administrada em campanhas. Então, vai ser administrado o primeiro reforço com intervalo de 6 meses, depois da última dose do esquema primário, com as 3 doses. Então, foi administrado 3 doses de VIP, né, aos 2, 4 e 6 meses. E aí, com o intervalo de 6 meses, vai ser dado o primeiro reforço de VOP, né? E a partir desse reforço, do primeiro reforço, conta mais 6 meses, um intervalo de 6 meses, para administrar o segundo reforço da VOP. Na rotina de serviço, essa vacina ela é recomendada para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias, né? Até menor de 5 anos. Pessoas com 5 anos ou mais, sem comprovação vacinal ou com um esquema incompleto, deverão receber a VOP excepcionalmente se residentes no Brasil e se estiverem viajando para áreas com recomendação da vacina. Em todo caso, a gente não deve, com relação à VOP, a gente não deve repetir a dose imediatamente se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar depois da administração da vacina. Então, assim como na rotavírus, na VOP, quando a gente administrar, que é também por via oral, se a criança cuspir, vomitar, regurgitar, a gente não vai administrar novamente a vacina. E essa vacina ela é contraindicada para pessoas imunodeprimidas, contatos de pessoas com HIV positivo ou com imunodeficiência, bem como aqueles que têm um histórico de paralisia flácida associada a uma dose anterior da VOP. Essa paralisia flácida acontece, assim, muito difícil, mas acontece em algumas pessoas que quando tomam uma dose da VOP, tem uma reação, que é justamente essa paralisia flácida. E aí, se já aconteceu isso, não se deve outra dose de VOP. Aí a gente vai para a vacina do HPV agora. A vacina do HPV, ela vai ser administrada em meninas de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, até antes dos 15 anos, e meninos de 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, esse é um calendário já atualizado, da agora de 2020. E aí, a HPV é administrada em quem? Meninos e meninas. Meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14, tá? E os dois, ambos, até antes de completar 15 anos. Pessoas com HIV, AIDS e imunodeprimidos entre 9 e 26 anos devem ser administradas 3 doses, tá? Ao 0, que é o dia que se aplica, aos 2 meses, com 3 meses depois, 2 meses depois e 6 meses depois. Então, enquanto que nas meninas e nos meninos são apenas 2 doses, nas pessoas com HIV serão 3 doses. Serão administrados 0,5 ml intramuscular, 2 doses, aos 0 e 6 meses. Então, veja, um parâmetro normal, com meninas de 9 a 14 e meninos de 11 a 14, vão ser administrados, como eu já falei, 2 doses. 2 doses, 0,5 ml de forma intramuscular. Se for pessoa com HIV, imunodeprimida, entre 9 e 26 anos, vão ser 3 doses. No dia que se aplica, conta o dia 0, 2 meses depois, 6 meses depois. Nas meninas e nos meninos, normalmente, são apenas 2 doses, no dia 0 e 6 meses depois. E a vacina HPV ela é composta por 4 tipos do vírus, que são os números 6, 11, 8,
E os que têm maior importância são os vírus de números 16 e 18. São os que é mais encontrado na população, que atingem a população. E nós temos duas observações a fazer. A primeira observação é que a vacina HPV ela foi estendida às pessoas com baixa imunidade, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea, ou pacientes oncológicos, e vai ser indicado para homens e para mulheres de 9 a 26 anos, com 3 doses, como a gente já viu, mediante a apresentação de prescrição médica. Então, ela ter sido estendida para esse público é uma novidade, né? Não existia antes. A segunda observação é que essa vacina ela também passou a ser administrada em homens e mulheres de 9 a 26 anos que vivem com HIV/AIDS, como a gente já viu, 3 doses, mediante a apresentação de prescrição médica. Então, antes, não era administrado para pessoas com baixa imunidade, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea, pacientes oncológicos, homens e mulheres que tivessem 9 a 26 esse tipo de problema. Então, antes não existia. Então, é uma novidade que já se aplica. Os que receberam a primeira dose, a dose 1, e não completaram o esquema vacinal, mesmo depois do período de 6 meses, eles devem receber a segunda dose. Para meninas e meninos que iniciaram a primeira dose da vacina aos 14 anos, e a segunda dose deverá ser administrada com um intervalo mínimo de 6 meses e máximo de 12 meses. Meninas e meninos que receberam a segunda dose com menos de 6 meses, depois de terem recebido a dose 1, devem receber uma terceira dose para completar o esquema, visto que a resposta imune está comprometida pelo espaço de tempo entre a primeira e a segunda dose. Então, o que está dizendo? Que se deu a primeira dose, só deve ser tomado 2 doses, tá? Aí a primeira dose tem que ter 6 meses de intervalo para a segunda. Só que o que acontece? Tomou a primeira, será por um descuido de quem foi aplicar, aplicou a segunda dose antes de fazer 6 meses da primeira. Então, quando se nota isso, deve ser aplicado a partir daquela segunda dose, conta-se mais 6 meses e aplica uma terceira, tá? Porque diz que o espaço foi pouco e não deu tempo desenvolver uma resposta imune suficiente. A vacina ela vai ser contraindicada quando? A vacina do HPV, quando for na gestação. Caso a mulher, após a primeira dose de vacina de HPV, receba essa vacina inadvertidamente durante a gravidez, vai suspender a dose subsequente e completar o esquema vacinal, preferencialmente até 45 dias após o parto. Nenhuma intervenção adicional é necessária, somente acompanhamento de pré-natal. Então, se por algum acaso a mulher não sabia ou não foi orientada que ela, estando grávida, não deveria receber a dose de vacina do HPV e percebeu isso na sequência, não precisa nenhuma intervenção, okay? Para, não toma a segunda dose, espera terminar a gestação e quando terminar a gestação, 45 dias depois, ela pode completar com a segunda dose. Lactantes podem ser vacinadas com a vacina do HPV, então mulheres que amamentam também podem receber a vacina. E existe uma observação, né, aqui, para a vacinação de público-alvo com esta vacina, o PNI reforça que o indivíduo deverá ser acompanhado por pelo menos 15 minutos após a vacinação e orientado seu retorno a um serviço de saúde mediante qualquer sintomatologia. Então, administra a vacina e o que é orientado? Espera 15 minutos com esse paciente lá. Porque se ele tiver algum efeito adverso na hora, uma reação, a gente vai poder socorrê-lo com uma maior facilidade. Aí nós vamos para a hepatite A, tá? Existe a vacina da hepatite A. O que é que não existe? Não existe vacina para a hepatite C, né? A gente já viu hepatite B, a gente tá vendo hepatite A. Aí existem outros tipos de hepatite, como hepatite C, hepatite D, existem outros tipos. Mas só existe vacina para hepatite A e B, tá? Vacina da hepatite A, ela vai ser administrada em 0,5 ml, intramuscular, tá? A vacina da hepatite A intramuscular. E vai ter uma dose aos 15 meses ou até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para crianças com imunodepressão e para os susceptíveis, fora da faixa etária preconizada pelo PNI, deverão ser avaliadas e vacinadas segundo a orientação do Manual do CRI.
Para o uso da vacina da hepatite A no CRI, o que muda é a dose e o público-alvo, a depender da idade. A criança sempre vai receber dose de 0,5 intramuscular, e já o adulto ele vai receber uma dose de 1 ml. E falando sobre a vacina de febre amarela, a febre amarela, a vacina da febre amarela, ela vai ser administrada para áreas com recomendação da vacina, que até 2019 eram toda a região sul, região sudeste, região centro-oeste, região norte. Agora a região nordeste só eram municípios de estados de Maranhão e o isso até 2009. Só que agora, em 2020, a vacina da febre amarela ela foi ampliada para todo o Brasil. Já que existiam ocorrências de casos de febre amarela em todos os estados, em todas as regiões, não somente agora naquelas outras, mas também na região nordeste também foram encontrados casos. Então, foi ampliada para todo o Brasil, agora em 2020, tá? Não vai ser feita simultânea, tá? Ela vai ser feita 0,5 ml de forma subcutânea, tá? A febre amarela vai ser feita 0,5 ml de forma subcutânea, né? Tem vacina intramuscular, vacina intradérmica. A febre amarela não, a febre amarela é subcutânea. E ela não vai poder ser simultânea com a tríplice viral. Quando que ela não vai poder ser simultânea com a quando não existir uma dose anterior. Se já existir uma dose anterior, né, de tríplice, por exemplo, teve a primeira tríplice e agora eu vou tomar a tríplice mais varicela, posso tomar. Não pode tomar quando não existir uma dose anterior. Pelo menos 10 dias antes de viagens para áreas com recomendação. Então, vai viajar para uma área que até então tinha recomendação, então deve se tomar 10 dias antes de viajar para essas áreas. Povos indígenas de 9 meses a 59 anos, independente da área com recomendação para a vacina. Então, povos indígenas, mesmo quando não existia recomendação para algumas áreas, se fosse povo indígena, a partir dos 9 meses até 59 anos de idade, eles tinham o direito de receber a vacina da febre amarela. Doenças agudas ou febris, moderadas ou graves também, não é. Na verdade, quem tem doença aguda, febril, moderada ou grave, não deve ser administrada a vacina da febre amarela, justamente para que qualquer que aconteça não seja atribuída à vacina. Quem possui lúpus eritematoso, sistêmico, outras doenças autoimunes, elas também não devem receber a vacina de febre amarela. E aí, o esqueminha da febre amarela, olha, com 9 meses até 59 anos, uma única dose, tá? É dose única. Tem mais 60 anos, então vai se avaliar o caso a caso. Existe contraindicação para a vacinação? Vai se considerar sempre o risco da doença e possíveis eventos adversos após a vacinação, tá? Para pessoas que já têm acima de 60. Em gestantes e mulheres que estão amamentando, o serviço de saúde deverá avaliar caso a caso e avaliar também o risco-benefício dessa vacinação. Pessoas vivendo com HIV/AIDS podem tomar, desde que não apresentem imunodeficiência grave. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, uma pessoa que tem imunodeficiência grave, as células TCD4 estão abaixo de 200. Então, entre 600 e 1.800 é um nível ótimo. Mas entre 800 e 1.600 é um nível bom de células TCD4. Até 500 é um nível aceitável, tá? Entre 200 e 350 a gente já tem uma imunodeficiência considerável e abaixo de 200 células TCD4 é uma imunodeficiência considerada muito grave. Então, abaixo de 200 células TCD4 não se deve aplicar a vacina de febre amarela. Considerações sobre essa vacina. Mulheres que estão amamentando, se tomarem a vacina, elas devem suspender o aleitamento por 10 dias, tá? Após a vacinação. E procurar um serviço de saúde, manter a produção de leite materno e garantir o retorno dessa lactação. Viajantes devem tomar com antecedência de pelo menos 10 dias antes da viagem, se nunca foi vacinado. Crianças menores, quando é que existe a contraindicação da vacina de febre amarela? Quando for uma criança menor de 6 meses de idade, tá? 6 meses de idade não pode. Pacientes que sofram com imunossupressão de qualquer natureza.
Crianças menores de 13 anos que sejam infectadas pelo HIV com alteração imunológica grave, ou seja, elas sejam adultos que tenham menos de 200 células de CD4, tá? Ou seja, menos de 15% do total de linfócitos, também não é indicado. Drogas imunossupressoras, como corticoides, quimioterapia, vacina amarela, não é contraindicado. Pacientes em tratamento com medicamentos que modificam a resposta, como infliximab, eternacetep, golimumab, ou seja, esses tipos de medicamentos que têm a relação, pacientes que façam uso desses medicamentos, pacientes que sejam submetidos a transplantes de órgãos, que tenham imunodeficiência primária, que tenham neoplasia maligna, também são para a vacina de febre amarela. Indivíduos que tenham história de reação anafilática relacionada a substâncias presentes na vacina de febre amarela, como ovo de galinha, derivados, China, bovina ou outras, então também é contraindicado para a vacina de febre amarela. Pacientes que tenham história pregressa de doenças do timo, como miastenia grave, timoma, casos de ausência de timo e remoção cirúrgica também são contraindicativos. Pacientes portadores de doença falciforme em uso de hidroxiureia e contagem de neutrófilo menor que 1.500 células por milímetros cúbicos também são contraindicados dessa vacina. E aí tem um esquema vacinal completo de forma resumida para vocês, tá? Então, ao nascer, o que a criança vai receber? BCG, hepatite B. Quando ele completar 2 meses, vai receber penta. O que tem a penta? DTP, que é a difteria, tétano e coqueluche. Coqueluche, o P é do pertussis, tá? Que é um componente da coqueluche. O hemófilos tipo B e a hepatite B. Essa é a penta. Aos 2 meses, ele vai receber a penta, a VIP, a pneumodese e a rotavírus. Aos 3 meses, meningocê, só meningocê. Aos 4, vai receber novamente, assim como recebeu nos 2, a penta, a VIP, a pneumodese e a rotavírus. Aos 5, mais a segunda dose de meningocê. Aos 6, vai receber penta e VIP, tá? Então, aos 2, 4 e 6, ele vai receber penta e VIP. Aos 2 e 4, ele vai receber, além da penta da VIP, pneumodese e rotavírus, tá? Nos 6 meses, ele só vai receber a penta e a VIP. Aos 9 meses, recebe febre amarela, tá? Então, aos 2, aos 4, aos 2, aos 4, aos 6 meses, vai receber penta, VIP, pneumodese e rotavírus. Sendo que aos 6 meses, ele não vai receber a pneumodese nem a rotavírus, tá? Vai receber só a penta e a VIP. Aos 3 e aos 5, meningocê. Ao nascer, BCG e hepatite B, e aos 9, febre amarela. Quando tiver 12 meses, vai receber a tríplice, tá? Sarampo, cachumba e rubéola. A pneumodese, como reforço, e o reforço da meningocê. Então, aos 12 meses, vai receber a primeira tríplice, e um reforço da pneumodese e um reforço da meningocê. Aos 15 meses, ele vai receber a primeira dose de hepatite A, um reforço da VOP, tá? Lembra que era aos 2, 4 e 6 meses ele recebia a VIP, e a partir dos 15 e aos 4 ele recebia reforços VOP. Pronto, então aos 15 meses ele vai receber hepatite A, um reforço VOP, um reforço DTP, a tetraviral mais a varicela, tá? Que seria a tetra ou a tríplice mais a varicela. Aos 4 anos vai receber outro reforço VOP, que seria o segundo reforço VOP, o segundo reforço DTP, um reforço de febre amarela, né, que recebeu lá aos 9, vai receber um reforço aos 4 anos, e uma segunda dose de varicela, tá? Que vai poder ser dada entre os 4 e 6 anos. De 9 a 14 anos, nós temos HPV para as meninas, que vai ser de 9 a 14, 11 meses e 29 dias, até antes de completar os 15. E meninos, de 11 a 14 anos, vai receber HPV também, e vai ser de 11 a 14, 11 meses e 29 dias, até antes de completar os 15. Entre 11 e 12 anos, vai receber mais uma dose de meningocócica C. E a gestante da 20ª semana, como a gente viu, vai receber uma vacina de DTPA. E aí, toda gestação, independente do tempo, ela vai estar recebendo uma DTPA
a partir da 20ª semana. E aí a gente encerra por hoje a nossa aula 4. E aí peço para vocês que deem uma olhadinha no material que está disponibilizado em PDF, em PowerPoint, e também, como nas demais aulas, está sendo disponibilizada a atividade com 5 questões, cada questão valendo 0,1, né? Ao total são 0,5 pontos, meio ponto. E aí a gente se encontra mais uma vez quinta-feira, na aula online pelo Zoom, e a atividade ela vai ser recebida até a sexta-feira à noite, tá? Já é a terceira atividade. E é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.